Acredito que iremos testemunhar a maior transferência de riqueza da história da geração mais velha para a geração mais nova, dos não detentores de criptomoedas aos detentores de criptomoedas. Hoje, 94% dos proprietários de criptomoedas têm menos de 40 anos. À medida que bancos continuam a falhar e o dinheiro fiduciário continua a perder valor e as moedas digitais do Banco Central, a CBDC, se aproximam, acredito que o dinheiro fluirá para o mercado de criptomoedas. Mas é importante notar que isso levará tempo. Warren Buffett é famoso aí por afirmar que o mercado de ações é um mecanismo onde você transfere o dinheiro dos impacientes para os pacientes. E eu acredito que isso também é verdade no mercado de criptomoedas. É claro que o Warren Buffett não gosta aí das criptomoedas e, na verdade, ele as odeia. About 5 years ago, we asked Charlie Munger, we were sitting right there, what he thought of Bitcoin, and he said, rat poison. Back then it was about $100+ per Bitcoin. Today it's 9,000. Is it still rat poison? Well, probably rat poison squared. Bom, apesar de discordar aí, isso não significa que eu não respeite o cara. Aprendi muito com ele, mas isso não significa que eu sou obrigado aí a concordar com tudo que ele diz. E é claro que o Warren Buffett vem aí de uma geração mais antiga e ele fez seu dinheiro em uma era diferente. Então por que ele deveria prestar atenção nas criptomoedas? Mas a lógica ela é realmente simples. O dinheiro ele se move aí dos impacientes para os pacientes. E é alarmante quantas pessoas no universo das criptomoedas pensam que o Bitcoin é simplesmente um ativo que sobe constantemente. Infelizmente, não é assim que funciona. Se a gente olhar para as altas do Bitcoin em 2017, de 1.000 para 20 mil dólares, que foi aproximadamente 820 vezes, houve vários colapsos ao longo do caminho. O Bitcoin, na realidade, ele é um ativo emergente e é muito volátil. Eu tive meus momentos, por exemplo, onde eu comprei NFTs e 2 semanas depois eu vendi elas pelo dobro do preço. Mas isso não é normalmente o que acontece comigo, embora eu gostaria que fosse. Na maior parte do tempo, o meu relativo sucesso com criptomoedas vem da forma do DCA, né, o Dollar Cost Average, que é a compra de criptomoedas durante momentos aí em que todo mundo está assustado. Embora meu pensamento seja de longo prazo, mantenho uma pequena porção em alto risco. Acredito que a geração mais nova esteja abraçando as criptomoedas. Aqui a gente pode ver alguns vídeos das pessoas pagando com Bitcoin na Alemanha e outro vídeo onde a pessoa está comprando sorvete no Brasil com Bitcoin. Enquanto isso, o governador do Banco Central da Irlanda chamou o Bitcoin de esquema Ponzi, mas isso na realidade é o que acontece com os bancos. Os bancos operam num sistema chamado de reservas fracionárias, ou seja, eles não têm realmente o seu dinheiro. Os bancos são esquemas Ponzi sofisticados, mas não acredite apenas em mim. Segue um trecho aí da entrevista. Banks exist on the basis of trust. They're really just, don't take this the wrong way, sophisticated Ponzi schemes. O Fed revelou que 722 bancos reportaram perdas não realizadas de mais de 50% do capital no final do terceiro trimestre de 2022. Isso é muito importante, então por favor preste atenção. Isso aqui é do Arthur Hayes, fundador da BitMEX, tá? Vamos ler um pouquinho, que isso é muito legal, tá? Ele afirma que o governo do ZEUA será obrigado a imprimir dinheiro para salvar a elite política e isso vai impulsionar aí o Bitcoin e o ouro. Segundo ele, a única maneira de a impressora de dinheiro não funcionar é se o governo dos Estados Unidos decidir deixar o sistema bancário realmente falir. Mas eu tenho total confiança de que a elite política dos Estados Unidos prefere imprimir dinheiro a ajustar o tamanho do sistema bancário. Seu caixa eletrônico está seguro, seus bancos estão seguros, há dinheiro suficiente no sistema financeiro e há uma quantidade infinita de dinheiro no Federal Reserve. Segue o vídeo aí do famoso demônio de Minneapolis aí do Fed. ATM is safe, your banks are safe, there's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash at the Federal Reserve. Bom, se o Fed elevar as taxas ou simplesmente mantê-las no nível atual, mais bancos vão falir e veremos mais resgates de bancos aí grandes demais para falir. E o governo vai continuar aí apoiando a criação de bancos cada vez maiores, como a gente viu agora o JP Morgan absorvendo o First Republic. Cada vez mais a gente vai ter essas fusões de bancos aí. Isso vai expandir a oferta do dinheiro e o ouro e o Bitcoin vão se valorizar nesse cenário. Agora, em contrapartida, se a inflação cair e o Fed cortar as taxas rapidamente, eventualmente os bancos deixarão de falir, mas isso reduziria o preço do dinheiro
e o ouro e o Bitcoin se valorizariam, tá? Tudo somado, você simplesmente não pode perder dinheiro possuindo Bitcoin a longo prazo, a menos que você acredite que a elite política está disposta a aceitar aí uma falha completa do sistema bancário, o que provavelmente, como eu, vocês acreditam que eles não vão fazer. Os bancos estão falhando aí, na realidade, em público e o segredo deles está exposto. A geração mais jovem está cansada, presa em dívidas aí de empréstimos estudantis, incapaz de comprar seu carro, suas casas, e toda essa geração já está cansada aí dessa situação, porque lá nas épocas anteriores dos nossos avós, eles já tinham conseguido conquistar todos esses sonhos aí relativamente cedo. A realidade é que o dinheiro se desvaloriza, tá? Não há vantagem, o dinheiro fiat no caso, não há vantagem em mantê-lo, mas é assim que ele foi projetado, com uma inflação controlada para que não o seguremos, mas sim que façamos investimentos na economia. Entretanto, essa inflação controlada simplesmente saiu do controle, e a inflação agora está muito alta de maneira que ultrapassa as taxas de retorno. Não se iluda aí pelos dados divulgados de inflação do mercado, tá, pessoal? Basta você ir no supermercado e ver o quanto que está aumentando o preço das coisas, tá? A inflação real que a gente vive é sempre maior que a anunciada, tá? Portanto, a gente precisa colocar nosso dinheiro em algum lugar. Mesmo se pegarmos nosso dinheiro fiduciário aí e o colocarmos nos famosos instrumentos aí financeiros sem riscos, como bonds, títulos de tesouro, a taxa provavelmente ela não vai acompanhar a inflação. Portanto, as pessoas precisam colocar aí seu dinheiro em algo que produza rendimentos ainda maiores, ou seja, algo como o Bitcoin. E à medida que essas falhas aí do sistema se mostram mais evidentes, vemos uma fuga para o mercado de criptografia. Isso não é o que a mainstream esperava. Por anos a gente ouviu muito aí a mídia falando, ok, legal, entendemos que o Bitcoin aí está se valorizando, mas vamos esperar até um momento ruim para ver como ele vai performar. E a gente está vivendo esse momento agora. Mas todos dentro do espaço de criptomoedas não estão surpresos, porque na realidade o Bitcoin foi literalmente projetado para esse cenário. Incluída no primeiro bloco do Bitcoin está a mensagem: chanceler à beira do segundo resgate dos bancos. O Bitcoin ele foi projetado para esse momento exato, e o número de endereços que detém mais de um Bitcoin cresceu já para mais de 1 milhão. Eu espero que você seja um desses proprietários ou que em breve se torne um. Há uma segunda transferência também de riqueza ocorrendo, que é dos projetos ruins de cripto para projetos bons de cripto. A gente costumava ter o slogan WGMI, We're all gonna make it, ou todos vamos conseguir, mas ele não é verdade. Como em todo término de ciclo aí, a gente vai ter altcoins que vão sumir e poucas que irão sobreviver até o próximo ciclo. Portanto, de todos os projetos, como disse, nem todos serão bem-sucedidos. Resumindo, apenas porque você está no mercado de criptomoedas não significa que você fará parte dessa transferência de riqueza. Você precisa estar no lado certo da indústria criptográfica e você provavelmente está se perguntando aí de onde vem todo esse dinheiro da transferência de riqueza que eu estou falando. O Bitcoin não é apenas uma reserva de valor? A resposta é sim, mas uma reserva de valor pode em si valer trilhões de dólares. O ouro tem um valor de mercado aí de 13,4 trilhões de dólares. E não é porque ele é simplesmente brilhante e bonito, é porque o ouro tem essas características de dinheiro, algo que quase nada mais na história foi capaz de manter e por isso que ele foi adotado aí como referência no passado. Agora, em compensação, a gente tem o Bitcoin, que preenche essas propriedades ainda melhor do que o ouro, e caso o Bitcoin aí, para efeito de cálculo, alcançasse uma capitalização de mercado similar ao ouro de 13,4 trilhões de dólares, ele seria relativo a um preço aí de 640 mil dólares por Bitcoin, tá? Eu pessoalmente acredito que o Bitcoin tem potencial para ter um mercado ainda maior que esses 13,4 trilhões de dólares no longo prazo. A gente tem outra mudança importante aí de riqueza também acontecendo, que é de país para país. Existem países com leis muito severas aí em relação às criptomoedas, como é o caso da Argentina aí, que baniu as criptomoedas por conta de uma solicitação do FMI, né? Para viabilizar o empréstimo, sendo que a inflação lá está acima de 100%, né?
Então a gente tem esses países muito desfavoráveis para criptomoedas e a gente tem países mais amigáveis, como é o caso de Dubai, por exemplo, que é um país muito acolhedor aí com relação às criptomoedas. E claro, a gente tem países como El Salvador aí que tornou o Bitcoin uma moeda legal e surpreendentemente, recentemente, eliminou todos os impostos sobre renda, propriedade e ganho de capital para inovações tecnológicas. A pergunta é como você pode superar isso? Por sorte, hoje a gente tem muito mais flexibilidade do que nossos pais tinham. Como tem várias transferências de riqueza acontecendo de geração mais velha para geração mais jovem, de projetos ruins para projetos bons e de país para país, existe algo muito importante aí a ser considerado em relação ao Bitcoin. Quase todos os países do mundo aí estão trabalhando hoje em uma moeda digital do Banco Central e eventualmente as pessoas perceberão aí os perigos dessas CBDC. Quando fizerem, por exemplo, uma compra ou transação e ela for cancelada aí, ou o seu dinheiro for congelado. Pô, eu quero viajar, mas eu já viajei demais, não pode. Ou já passei da minha cota de investimento, tem que ser obrigado a gastar o dinheiro até certa data. Tudo isso vai ser programável para os governos a seu bel prazer. Então você imagina o caos que vai virar, né? Para a gente ter uma ideia, o candidato presidencial dos Estados Unidos, o Robert Kennedy Jr., afirmou que é por isso que ele é contra as CBDCs, que ampliarão muito o poder do governo de sufocar a dissidência, cortando o acesso aos fundos com um simples toque, e é por isso que ele apoia o Bitcoin, que permite que as pessoas realizem transações sem interferências governamentais. O grande problema é que a maioria das pessoas só vai perceber isso mais tarde, quando essas CBDCs estiverem implementadas. E nesse momento de maior controle estatal, pode ser muito mais difícil adquirir algo como o Bitcoin. Como o empresário Michael Saylor afirma, compre Bitcoin enquanto puder, não quando precisar. Além disso, é importante manter sua criptomoeda em uma carteira de autocustódia, pois se você tiver sua criptomoeda em uma exchange, ela não é realmente sua. Já vimos exchanges de criptomoedas aí congelarem o dinheiro dos usuários no passado, e na minha visão é alarmante. A gente vê aí que empresas como o PayPal estão mantendo 49 milhões de dólares em Bitcoin para seus clientes. Isso é preocupante, especialmente porque uma empresa como a PayPal é conhecida aí por congelar dinheiro dos usuários sem explicação. Manter as suas criptomoedas em algo aí como PayPal ou exchanges, para mim, é muito arriscado. Você deve mantê-la em uma carteira física de autocustódia e algumas das melhores opções físicas são a Trezor e a Ledger. Ambas são boas opções, mas a minha preferência é a Ledger. Eu fiz um vídeo recentemente sobre essas carteiras e vou deixar aqui no card para que vocês assistam. Isso é tudo. Até mais, pessoal.